Agora vamos com a Lu. Vamos fazer essa técnica que é bárbara, mármore líquido. No caso, hoje é uma bandeja. Tudo com você. A ideia, Claudinha, é assim, é mostrar que o mármore, ele, além de peças decorativas, a gente também pode fazer peça utilitária. Uhum. Que a gente aplica o vidro e ele fica lavável. Olha que coisa linda, gente. Olha que Olha legal. o brilho que tem. Todas as peças que a Lu trouxe aqui no nosso estúdio hoje foram feitas com essa técnica. Inclusive, a gente consegue reformar móveis em casa. Como o móvel é muito grande, é difícil de trazer. Aí eu trouxe esse móvelzinho pequeno para ter uma ideia de que é possível também transformar um aparador, uma mesa, um tampo de mesa, uma bancada de alvenaria. Sabe essas áreas gourmet que estão super em alta, você reformar, né? A gente fazer, né? Tá super em alta essa tendência. E é a oportunidade de você mudar algum cantinho. O jeito que você vai fazer aqui na bandeja é o mesmo que eu faria É a no mesma móvel? coisa. A técnica, ela não muda. Independe da superfície que você aplica, a técnica é sempre a mesma. O que vai depender é o acabamento final, que aí, a hora de passar o acabamento, eu vou explicar as diferenças, tá? Vamos lá. Então, a gente vai iniciar. Aqui, no kit, a gente tem à disposição o mármore preto. Então, é com essa cor que eu vou ensinar, tá? Só lembrando que, assim, são 3 cores diferentes. Vocês podem ver que tem o branco com preto, o preto com branco e o travertino. O que muda são as partículas e a cor de fundo. No caso, o preto, ele tem a base preta e as partículas aqui, elas são pretas, predominantes, com alguns pontos brancos, tá? Pra gente fazer o mármore preto Via Láctea. O que eu faço antes? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo que tem uma circunferência maior e uma borda aqui. Então, eu tenho o meu suplá, aqui nesse caso eu fiz o suplá. E aí, eu peguei como gabarito, que eu uso para fazer a marcação de todos, né? Eu marco aqui com um lápis antes de começar a pintar, para eu definir as partes de cor. Se você for fazer de uma única cor, aí você não precisa fazer essa marcação, tá? Eu vou fazer o passo numa plaquinha, porque a técnica é a mesma, mas explicando antes como eu fiz essa marcação, para ficar bem redondinho, certo? Então, eu marco com lápis e aí pinto definindo os fundos. Nesse caso aqui, eu pintei com o fundo desse mármore preto. E aqui no branco, eu usei esse aqui, ó. Okay. Tá? Então, eu usei 2 cores de mármore para compor esse trabalho aqui, certo? Então, a aplicação das 2 cores é igual, só vai mudar realmente a cor. Depois que eu fiz essa marcação, daí eu vou passar para a pintura. 2 demãos da base mármore intercalando secagem. Pode aplicar com rolinho de espuma, vou aplicar aqui direto. Ó. Pode aplicar com rolinho, pode aplicar com pincel, pode aplicar com rolinho e depois uniformizar com o pincel. E se eu for reformar um móvel em casa, mesmo processo. Agora, claro, né, gente? Às vezes o móvel tem aquele verniz, aí passa um produto para retirar o verniz. O que eu recomendo? Se o móvel ele tiver mais rústico, você dá uma boa de uma lixada nele, né? Aí precisa ver qual é o tipo de acabamento. Se você tiver com ele com acabamento mais envernizado, eu nem recomendo aplicar nada para não atacar, estragar a estrutura do móvel. É na lixa mesmo. Na lixa mesmo. Você tira na lixa. Hoje tem lixadeira, tem vários utensílios que ajudam, né? É tirar e deixar ele o mais poroso, o mais próximo do natural possível. Então, só recapitulando, o que você está passando agora é a base desse mármore. Isso, é a base. Essa base, ela pode ser preta, branca. Isso, é branca. Isso? De acordo com o kit, ele varia o fundo. Quer ver? Se você quiser ver aqui, esse aqui, por exemplo, ele é branco. Esse é branco. Isso. E o travertino, a cor dele é a base? Ele é porcelana. Porcelana. Ele é tipo um begezinho bem clarinho. Entendi. Perfeito. E aí eu vou uniformizar a pintura com um rolinho. Com rolinho. Tá? Começou com pincel, agora um rolinho. É uma pintura livre, não precisa saber pintar direitinho. Às vezes a pessoa fala, nossa, efeito mármore deve ser super complicado de pintar. Tá vendo que eu pintei aqui? Eu depositei a tinta em qualquer direção. O que eu tô fazendo só é uniformizar para não ficar com marca na pintura, tá? Então é uma pintura super simples. O que eu vou fazer aqui? Eu vou secar essa primeira demão. Se a pessoa não tiver secador ou soprador térmico, ela pode deixar secar natural. Isso vai depender de acordo com a temperatura ambiente, mas não passa de 15, 20 minutos, tá? 15, 20 minutos, essa etapa já tá seca. Aí eu vou secar. Aí eu já trouxe um passo adiantado. Aqui eu já apliquei 2 demãos e deixei secar bem, tá? Importante 2, Lu? É importante 2 porque ele fica melhor selado o fundo. Ele até tá meio marcadinho que ele riscou aqui, um sobre o outro.
mas não tem problema. Então, depois que ele estiver bem sequinho, eu apliquei 2 demãos, aí eu vou aplicar a base, a tinta mármore líquida, né? A tinta mármore Que é esse líquida. que vai fazer o efeito, tá? Uhum. Então, a gente fala que ele é uma tinta, mas assim, quando eu tô em aula, eu percebo o espanto das pessoas. Então, eu vou mostrar bem direitinho aqui para as pessoas entenderem. Até é legal você ir tirando, por exemplo, em sala de aula, as dúvidas que as meninas têm, você vai tirando aqui também. Isso. Né? Elas falam, quando elas abrem, causa um certo espanto, porque a gente fala que é tinta, mas ela não é bem uma tinta líquida. Olha como ela é. Ela tem uns gruminhos, Olha, tá vendo? sabe o que Partículas. Falaram o seguinte, vai entrar uma música de suspense. Olha isso, Vera Bugin, você conhecia? Conheço. Conhece? Você estava na espátula segurando agora Só sim. coloquei. Como chama esse produto agora? Esse aqui é a tinta mármore. É ele que vai dar o efeito do mármore. É ele. É ele. Aí uma pergunta que eu fiz assim pra Lu. Eu falei, Lu, eu posso usar qualquer base preta ou a outra cor e depois eu entrar com mármore? O que você me falou? Desde que seja da mesma marca, não tem problema. Porque pode ter incompatibilidade de fórmula e essa partícula ela remover a tinta de baixo. Ok. Mas se vende o kit com os dois juntos? É melhor usar. É melhor, né? Tá? Então aqui, olha, pode espalhar? Pode. Vamos dar um closão aqui, gente. Olha lá, ó. Aqui, É isso que ela falou que em sala de aula, como é que é? As Causa meninas... espanto, porque assim, quando você fala que é uma tinta, culturalmente, obviamente, ela é líquida. Então, quando elas abrem, elas acham primeiro que algo de errado não tá certo. Sabe aquela coisa, nossa, o que tem aqui dentro? Então, assim, na verdade, são partículas, que aí a gente vai espalhar essas partículas. Então, é importante falar, ela não é uma tinta líquida, tá? É uma tinta especial, que ela é composta em partículas, e a partir dessas partículas, quando a gente inicia esse processo aqui de espalhar, elas vão estourando e vão misturando uma outra. E aí é onde vai dando o efeito do mármore. Que bárbaro, sensacional. Lindo, lindo, lindo. Porque, gente, eu tô olhando as peças aqui, vocês estão vendo a Lu trabalhando, é impressionante. Você jura que é o mármore? É. Agora eu vou roubar uma partículazinha branca, que eu quero um pouquinho de branco aqui. O legal é que você pode escolher um pouquinho de branco para dar uma mesclada. Se você quer mais acentuado o branco, você pega a partícula branca. Ou se você quer ele predominante mais o pretinho, aí você pega mais as partículas pretas. Uhum. Então você consegue também trabalhar o efeito que você deseja para sua peça. Esse é o preto Via Láctea. Perfeito. Ó, aqui, eu não sei se dá para pegar isso, mas se você colocar contra a luz, você vai perceber que tá úmido, tá vendo? Que o fundo, não onde estão os grumos, no fundo, essas partículas, né? O fundo dele não tá brilhante? Sim. Eu vou dar uma leve secada nesse fundo para ele secar, mas as partículas, elas ainda precisam estarem úmidas para a gente poder terminar de fazer o processo de mesclar. Olha, é claro que a Lu, nesse intervalo, usou o soprador para ajudar a acelerar o processo da secagem, né, Lu? Isso, ó. Se você notar, o fundo já não tá mais brilhando, ó. Só quem tá brilhando são as partículas. Se eu quiser não usar nada para acelerar esse processo, eu deixo 15 minutos? Uns 15, 20 minutos. Se tiver muito quente, que nem agora aqui em São Paulo, pelo menos tá bem quente, né? Ou se a pessoa mora no Nordeste, ela tem que ficar de olho a ponto do fundo estar seco e as partículas assim úmidas, tá vendo? Que esse é o ponto onde eu vou misturar as duas cores, ó. O fundo seco e as partículas úmidas. Tá vendo? Você consegue perceber Entendi. o fundo bem sequinho. Sim, Não sei se sim. dá pra pegar? Ó, Ó, o fundo tá seco, ó, levanta tá mais. vendo? Aí, Lu, ó. E só as partículas estão úmidas, tá vendo? Esse é o ponto de mesclar as partículas para criar essas raiazinhas que fazem o mármore, sabe? Aí a gente imita a pedra. Eu, Claudinha, gosto de fazer assim. Eu puxo numa única direção, ou na transversal, ou de lado, ou na horizontal. Aí depende. Porque aí eu simulo o veio do mármore, tá? Mas tem gente que gosta de puxar em movimento contrário. Tem gente que gosta de deixar a partícula maior e não espalhar. Aí vai muito do gosto de cada um, tá? Se você vê uma peça e outra, fica bem diferente o efeito de uma peça e da outra. Então aqui pra mim já tá bom. Ela já mesclou, já consegui fazer esses efeitos riscados, tá vendo? Uhum. E aí eu vou secar novamente com o soprador para dar o acabamento, tá? Perfeito. Eu já trouxe um passo adiantado aqui também, com ele sequinho, pra gente aplicar o vidro glitter. Aí aqui, ó, você nota que ele tá bem sequinho, tá vendo? Sim. O que eu vou fazer? Passa a mão pra você sentir. Você percebe que tá áspero? Sim. Porque a tinta, como ela não é uma tinta líquida, ela é uma tinta que ela vem em partículas, ela acaba criando uma certa textura. Então, quando eu vou aplicar o vidro glitter, essa textura ela tem que dar uma quebrada, ela tem que estar o mais liso possível para ela não dar interferência no acabamento, tá? Então, eu vou dar uma lixada simples, não precisa de lixa muito grossa também. E importantíssimo, se não estiver bem seco aqui embaixo, se as partículas não estiverem secas, a gente vai remover.
Então é importante estar bem sequinho, tá? Eu recomendo até deixar umas 2, 3 horas. Ele tá bem seco. Como eu sei que tá seco, onde tem mais volume de tinta, eu ponho o dedo. Se eu sinto que tá molinho, a ponto de marcar com a unha, é porque ainda tá úmido. Tá? Aí eu Esse é o deixo. teste que eu faço, aí eu deixo Ok. secar. O secador de cabelo também ajuda? Ajuda. 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 Ajuda no quente, né? Melhor no quente. Tem gente que gosta de colocar no frio pra secar. Aqui Aí, no ó. caso, ó, tá vendo que nessa bandeja, aqui a gente tem essa tonalidade, esse aqui é o Via Láctea, e Isso. aqui dentro, pelo que eu tô vendo aqui, esse é o Carrara. Isso, é o branco O Carrara. branco Carrara. São as 3 cores que nós temos. E aqui é o Travertino. É isso, Lu? É, olha aqui ele Ó, o também no travertino. travertino. Olha que bonito aqui. É a esse. mesma técnica, o que vai mudar são as cores. Mas o Esse jeito aqui de é no fazer... travertino. Ó o Travertino. Todos estão à venda na vitrine, viu? As 3 cores, Via Láctea, Carrara ou Travertino. Tá tudo lindo demais, não? Tá, né? Agora é o acabamento. Se eu quiser que a minha peça fique rústica, porque o mármore mesmo ele é rústico, é que a gente tá Aham. acostumado a ver polido, né? Ele fica com efeito assim, ó. Eu trouxe uma peça sem acabamento, rústica. Eu prefiro com com aplicação do vidro, né? Aqui eu poderia deixá-la assim. Pode deixar ela assim. Agora eu posso entrar com o vidro glitter. Pra dar o acabamento e ficar assim brilhante. Perfeito. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o conteúdo do componente número 2 no componente 1. E vou Já vem misturar. juntos os 2 potes. Eles vêm juntos, eles vêm assim, no kit ele vem assim dentro da caixinha, tá? Tá. O número 2 e o número 1. É, um é a resina e o outro é o catalisador, é o que vai endurecer. E mexe por quanto tempo? Mexe por 2, 3 minutos mais ou menos. Então agora eu vou aplicar. Se a superfície for sem rebaixo, como essa aqui, é importante que ela esteja repousando depois assim na horizontal, que ela fique dormindo, descansando, tá? No caso da parede, você perguntou, né, os acabamentos. Se Os eu for fazer em acabamentos. parede ou em alguma superfície que ela seja vertical, aí eu dou acabamento com a laca brilhante, tá? Que, em vez que de vem usar no kit. A laca brilhante, tá? Isso. Passo a laca brilhante o quê? Com rolinho na parede? Passa com pincel. Com é melhor pincel. passar com pincel. Cerâmica e gesso é o mesmo processo agora? É o mesmo processo. Só que assim, se eu for fazer uma cerâmica ou no vidro, olha esse vidro que legal aqui, essa garrafa é vidro, ó. Uau, que lindo! O que que eu fiz? Eu esperei o vidro chegar quase no ponto de mel. Ele quase duro para poder aplicar. E aí ele não escorreu. Entendeu? Que bárbaro. Olha isso, gente. Vocês deram um close aqui, Nil? Deram um closão? Olha a diferença que fica com e sem, né? Sensacional, Lu. Nossa, Dá eu pra ver, ó. adoro. Olha a diferença com e sem. Ó lá, tá vendo? Aí, eu vou dar uma dica bem legal. Às vezes a gente faz o vidro e acaba sobrando. Então aqui, ó, eu vou espalhar e vou trazer próximas bordas, tá? E aí vou deixar ele repousar. 72 horas é o tempo de cura total do vidro, tá? Que a resina ela leva 72 horas. 12 horas ao toque tá seco e 72 horas é a cura total. E vou deixar esse aqui secar. Aí, eu vou dar uma dica legal também. Muita gente pergunta o que eu faço aqui em volta, ó. Porque aplique de gesso ou de resina não é moldável. Então, eu faço com o vidro glitter. Então, eu coloco isso aqui dentro do meu molde, deixo secar. Ele vai ficar assim como esse, ó. Quer dizer, você usa o vidro glitter para fazer peças. Pra fazer isso aqui, ó, esse acabamento em volta, tá vendo que ele tá curvado? Sim. Se fosse gesso ou se fosse aquelas peças de resina que a gente compra, você não consegue deixar ela maleável. Como eu deixo maleável? Olha esse aqui, tá rígido. Gente, ela fez com o vidro glitter, colocou dentro da forma de silicone, ó, e tá aqui. E desenformei. Sensacional, Aí sensacional. eu pinto, e aí pra deixar ele molinho, flexível pra colar, eu venho com soprador térmico ou com secador de cabelo. Olha que legal. Lu, você é uma danada. Que tinta você usou para pintar? PVA. O próprio PVA. PVA que vem aqui a base, ó. Eu posso fazer com isso aqui um porta-guardanapo para colocar o guardanapo Olha para que ficar gracinha, igual. Tá com vidro vendo, ó? glitter. E quanto tempo agora para esperar secar aqui? 72 horas? 72 você falou? horas. 72 horas, não dá nem pra gente encostar. É. Bárbaro, não? Hein, Brujinho? Maravilhoso. Sensacional. Muito legal. Olha, gente, se informem, tá? Aquilo que eu falei, o kit está à venda na vitrine do artesanato. Lu, minha lindinha, muito obrigada. É sempre um prazer te receber.